Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje eu quero falar um pouco mais sobre foco, que a gente já falou aí duas sementes, né? Mas eu quero falar sobre uma perspectiva diferente e não é só sobre foco. Tá? Essa perspectiva que eu vou falar hoje, ela não muda somente o seu foco, mas ela vai mudar também grande parte dos significados que você atribui às coisas. Então é muito importante. Tá? E o tema de hoje é quais são as perguntas que você faz para si mesmo com frequência. Quais são as perguntas que você habitualmente faz para si mesmo? As perguntas ajudam a gente a dar significado para as coisas. As perguntas ajudam a gente a focar em um certo aspecto e não em outro. E eu quero te falar especificamente de 3 perguntas extremamente úteis que eu uso frequentemente no meu dia a dia para ajudar a virar minha mente para o lado certo. Então, qualquer situação que apareça na minha frente, é uma situação boa ou uma situação ruim, tá? Seja qual for a situação que apareça na minha frente, eu procuro me forçar a fazer determinadas perguntas. Então, deixa eu te falar como é que eu era antigamente, antes de me trabalhar para as perguntas. Eu sempre olhava para as situações e eu me perguntava inconscientemente, eu não fazia isso de propósito, mas inconscientemente, por causa da história da minha vida e das dificuldades que eu passei, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Toda vez que eu vi uma situação, fosse qual fosse, eu me perguntava qual é a ameaça que tem nessa situação. O que aí pode me ameaçar? O que aí pode me tirar as coisas que eu tenho? O que tem de perigoso nessa situação? Então eu continuamente olhava para todas as situações e às vezes eram excelentes oportunidades, mas eu percebia através de um viés de que aquilo ali, na verdade, não vinha me dar nada, mas vinha me tomar coisas. Eu tinha esse viés, era uma característica minha. Tá? E como é que eu consertei isso? Eu mudei minhas perguntas. Então, tem 3 perguntas que eu sempre me faço. Ao invés de eu me perguntar qual é a ameaça que há nessa situação, eu me pergunto sempre, número 1, o que tem de bom nessa situação? O que tem de bom nessa situação? Nós já falamos sobre foco positivo, eu já até te falei sobre essa pergunta, mas quando você olha e pergunta o que tem de bom nessa situação, você começa a olhar as coisas diferente. É muito diferente do foco padrão do ser humano, que é qual é a ameaça que tem aí. Não, o que tem de bom nessa situação? Segunda pergunta, como que eu posso melhorar essa situação? Como que eu posso melhorar essa situação? Então a primeira pergunta já me direciona para o lado positivo. O que tem de bom nessa situação? Segundo, como que eu posso melhorar? Se tem algumas coisas boas, tem coisas que podem ficar melhor ainda. Então como que eu posso melhorar essa situação? Essa é uma pergunta que te direciona para desenvolvimento. Ela é uma pergunta que te direciona para processos. Ou seja, ações continuadas de melhoria das coisas. E ações continuadas são a chave de sucesso sempre. Sempre. Toda vez que alguém tentar te vender uma solução pronta, mágica, uma fórmula que você vai resolver as coisas de uma vez só, em uma tacada só, isso provavelmente não vai funcionar. Tudo que funciona de forma duradoura na vida da gente envolve algum processo, coisas que você vai precisar fazer repetidas vezes. Tá? Então, por exemplo, as sementes você recebe elas todos os dias. Salve quando acontece alguma coisa que eu não posso mandar. Mas eu mando as sementes todos os dias. É um processo, é uma construção. Se eu quero fazer diferença real na sua vida e das pessoas que recebem, eu preciso continuar mandando essas sementes. Uma só ajuda, mas não resolve tudo. Então é um processo. E isso faz diferença. Se você ouve as sementes todos os dias, isso faz diferença para você. Então, uma pergunta que eu me faço quando eu estou preparando a semente é sobre o que eu vou falar hoje, sobre o que de bom eu vou falar hoje. Então, a pergunta sempre direciona a gente. Né? Terceira pergunta que eu recomendo que você faça frequentemente a si mesma. Como eu posso usar essa situação? Como eu posso usar essa situação a meu favor? Essa pergunta da utilidade faz com que o seu foco fique totalmente diferenciado. Você desfoca dos problemas e começa a ver como que a situação pode ser aproveitada. A partir do momento, e essa terceira pergunta foi a última que eu aprendi assim, na história da minha vida. Tá? Eu aprendi a perguntar o que há de bom na situação relativamente cedo na minha vida, mudei esse foco. Depois, como eu posso melhorar, eu também aprendi há muitos anos essas perguntas, mas como eu posso usar essa situação a meu favor,
demorou mais tempo para eu implementar na minha vida. E a partir do momento em que eu comecei a implementar, é incrível como você consegue ver mais oportunidades. É incrível como você consegue ver mais coisas boas. O significado da vida muda quando você começa a perguntar essas três coisas, sobretudo, como eu posso usar essa situação a meu favor. Isso cria em você um tipo de inteligência muito especial. Aliás, um tipo de inteligência que é muito valorizada no mercado, que é a inteligência da pessoa que vira o jogo, tá? Porque como eu posso usar essa situação? Às vezes é uma situação que se apresenta como ruim, e você, com esse raciocínio, como eu posso usar essa situação a meu favor, você é uma pessoa que vira jogo. Você pega um jogo ruim e você vira jogo. E pessoas que sabem virar o jogo são muito valorizadas, são muito importantes hoje. Tanto no mercado, quanto como líderes dentro da família, ou dentro de qualquer lugar onde exista liderança, né? Ou simplesmente como líder da sua própria vida. Então minha dica de hoje é, se faça frequentemente essas três perguntas. O que há de bom nessa situação? O que eu posso melhorar nessa situação e como eu posso usar essa situação a meu favor. Esse foco vai mudar completamente sua perspectiva e os significados da sua vida.